Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua vida. Hoje, um dia muito especial, como todos os outros, né? Um feliz dia dos pais, para todos os pais, para todas as mães que são pais e mães. Que Deus, em Cristo Jesus, venha abençoar a cada um. E que nós podemos entender e aprender que todos os dias é dia dos pais, que não tenhamos uma data específica, mas que todo dia nós possamos, em Cristo Jesus, honrar a pai e mãe, nós como filho, nós como pai, que demos bons exemplos de pais e filhos, que sejamos sempre grato a Deus por conceder essa dádiva de ser pai, essa dádiva de ser filho. E amemos nós uns aos outros como pais e filhos, como Deus nos amou e entregou o seu único filho por amor de cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar como pais, como mães, como amigos, como filhos, e que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos à leiturinha. Gênesis 27, capítulo 27, versículo do 1 a seguir. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Glorificado seja Deus. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó engana Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: trazei-me caça e fazei-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e trazei-me dela dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganado. Assim trazei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua
maldição, somente obedecer a minha voz. E vai e trazemos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse: sou eu. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, meu filho, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o começou, porquanto as suas mãos estavam. E não conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou, e disse: és tu, meu filho Esaú, mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: fazei chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu. Trouxe-lhes também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o, e então cheirou o cheiro das suas vestes. E abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, de Deus do orvalho, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Se Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvar a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoar, e benditos sejam os que te abençoar. Esaú traz ao seu pai o grisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque.
seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe e a seu pai, e disse-lhe seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe? Eu comi de tudo antes que tu vieste, e abençoei-o também. Será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, brandou com grande e muito amargo brando, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão, sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome juntamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou a minha primogenitura. Me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse: mas não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti e todos os seus irmãos. Lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem ovelha dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu rosto, o teu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chega-se os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão.
e se esqueça do que lhes fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilada também de vós, ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Éter, como são das filhas desta terra, para que me seja a vida. Glorificado seja Deus. Meus irmãos, que mensagem linda, né? Que mensagem maravilhosa, uma mensagem a qual nós aprendemos muito com ela. O engano, o trapaceio não cabe aos homens de Deus, às mulheres de Deus, aos filhos escolhidos. Não cabe a nenhum de nós trapacear. Rebeca, com a sua astúcia, trapaceia a Isaque, trapaceia a Jacó e trapaceia a Esaú. A astúcia dela para que o seu filho tivesse a bênção recebida antes do outro. Isso trouxe para ela, para eles, grandes problemas, grandes culpas, grandes dor. Meus queridos, que cada um de nós tenha sabedoria para que não chegamos a trapacear, porque o homem e a mulher de Deus não pode trapacear a ninguém. Que vivamos das bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós, conforme ao seu tempo e à sua vontade. Que nenhum de nós se adiante a querer receber bênção. Porque as bênçãos que o Senhor tem para nos dar é bem maior do que aquelas que nós pensamos em receber antes do tempo. Os celeiros do Senhor estão cheios para mim e para você. Cabe a mim e cabe a você esperar o tempo e a vontade do Senhor. Porque Ele determinou um tempo para todas as coisas. E Ele determinou o meu tempo e o teu tempo. Ele determinou a minha bênção e a tua bênção. No tempo dele acontecerá, conforme a vontade dele. Um ponto referente aqui ao versículo 1. O capítulo 27 retrata Isaque e sua família tentando conseguir a bênção de Deus de um modo injusto. A preferência pessoal de Isaque por Esaú, de modo contrário à vontade de Deus, e a manipulação enganosa de Rebeca e Jacó tomaram o lugar das bênçãos espirituais do coração de Deus. Sempre que se usar de engano e hipocrisia na realização da obra de Deus, o plano divino é prejudicado e também todas as pessoas envolvidas na obra. Que tenhamos sabedoria, que não haja trapaceia entre o povo de Deus, porque nós somos escolhidos. E quem é escolhido tem bênçãos a receber. Quem é escolhido tem galardão, tanto na terra como nos céus. Não trapaceie. Haja honestamente, haja corretamente. Faça como a palavra diz, dê a César o que é de César. Glorificado seja Deus. Aqui a palavra nos alerta, porque Isaque trapaceou, Rebeca trapaceou, Jacó trapaceou. E foram todos trapaceados, porque o plano de Deus
a vontade de Deus se cumprirá. Se cumpriria na vida deles, sem precisar de trapaça. Os planos e a vontade de Deus acontecerá na minha vida, na sua vida. Não precisa nós trapacear a ninguém. Não precisa nós se antecipar a receber bênçãos, não. As bênçãos que o Senhor tem para nós é bem maior e bem melhor do que o que nós sonhamos. O que Deus tem para mim e para você é grande, é lindo, é maravilhoso. Capítulo 27, versículo 4, eu trago para você também um ponto referente. No caso da primogenitura, a bênção que a acompanhava, bem como a declaração verbal do pai, era uma obrigação legal do pai, segundo as antigas leis do Oriente Próximo. Isaac parece ter se esquecido da mensagem de Deus, de que Esaú serviria a Jacó, o mais novo. Naquele momento ali, ele não entendia que a palavra de Deus tinha promessa. E naquele momento ali, Isaac tinha esquecido de que Esaú serviria a Jacó e não Jacó serviria a Esaú. Naquele momento ali, era para ele ter sabedoria, era para ele ter usado. Mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, trapaceando ou não, a palavra de Deus se cumpriria. Ou não fez caso dela. Além disso, ele não levou em conta o fato de Esaú ter se casado com duas mulheres incrédulas. Aí você veja o quanto eles já estavam ali, saindo do contexto daquilo que era para ser. Que a palavra de Deus tinha se cumprido. Por fim, Isaac não se preocupou, não. Se esforçou para saber a vontade de Deus nesse assunto. Eles não procuraram a saber, eles não procuraram a lembrar do conceito da vontade de Deus, do que Deus tinha prometido. Se ele era filho da promessa, ele tinha que servir ao menor, para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas a astúcia fez com que o enganasse. E quando nós tentamos enganar, tentamos trapacear os planos de Deus, nós seremos trapaceados. Nós podemos até trapacear, mas o Senhor cumprirá com tudo aquilo que Ele promete, com tudo aquilo que está escrito. Lá no versículo 27, a partir do versículo 27 ao 19, ouça o que fala esse ponto referente aqui. O capítulo 27 e o versículo 17 ao 19. Capítulo 27, versículo 17 ao 19, ouça o que fala. Rebeca e Jacó, mãe e filho, tentaram realizar os propósitos do concerto divino, mediante astúcia e trapaça. Tinha perdido a visão do propósito fundamental da bênção de Deus. Suscita um povo piedoso e justo que andassem com Deus em fé
e em obediência. Rebeca sofreu grandemente pela sua artimanha enganosa, pois Jacó teve que fugir e ela nunca mais o viu. Olha o preço, meus amados, da trapaça. A mãe não viu mais o seu filho. Ele teve que fugir. Olha o preço da trapaça, do engano. Lá no versículo 19, o ponto referente é: se Jacó tivesse confiado em Deus e entregue ao Senhor o seu caminho, teriam obtido a bênção no tempo certo, determinado por Deus. Se ele tivesse confiado, ele tinha obtido, ele tinha recebido do Senhor. Mas ele não quis. Ouviu os desejos do coração da sua mãe de trapacear. Bem porque ele disse: minha mãe, isso é errado. O meu pai vai conhecer. O meu pai vai saber que não sou eu o filho da bênção. Mas já tinha sido enganados, ambos todos. Já estavam todos enganados entre si. Mas a palavra de Deus se cumpriria. Porque a palavra de Deus se cumpre. Obteve o que queria, mas lhe causou muito caro. Teve que fugir para escapar com vida, privar-se do que possuía e deixar o conforto do lar. Ele colheu em si mesmo a sementeira das fraudes que praticou contra os outros. E viveu longos anos no exílio. Durante toda a sua vida, sofreu revés após revés, até declarar finalmente: poucos e maus foram os dias da minha vida. Até ele declarar: foram os dias da minha vida, poucos e maus. Olha, meus amados, olha o preço. Jacó deve ser ponderados por todos que torcem os fatos e enganam os outros na obra do reino de Deus. O sucesso espiritual deve ser obtido por meios justos e não por maquinações e fraudes. Que nenhum de nós engane ou tente enganar ou trapacear os planos de Deus. Porque quem tem promessa de Deus não morre não, se cumpre a promessa. Lá no versículo 38 do capítulo 27 de Gênesis, a palavra vai dizer aqui o ponto referente ao versículo 38. De conformidade com Hebreus 12, 16 e 17, Esaú perdeu a sua bênção por ser profano. E daí desenha da natureza, desdena da natureza sagrada da bênção. Agora mudou de opinião e com lágrimas buscou a bênção. Mas suas lágrimas eram de desengano e de raiva, e não de tristeza, pelo caminho pecaminoso que escolherá.
A experiência de Esaú nos adverte contra as escolhas erradas na vida que provoca consequências terríveis que não poderão mais ser anuladas. Eita glória, aleluia, Deus. Meus queridos, que nesse dia que se chama hoje, nós aprenda com essa mensagem. Gênesis 27, Gênesis capítulo 27, do versículo 1 ao 46. Se nós ler essa mensagem, se nós analisarmos as partes a qual começa essa grande história de Isaac mandar Esaú fazer o grisalho, e de Rebeca e Jacó enganar Isaac, e de Esaú trazer o seu guisado ao seu pai, a confirmação, o engano e as consequências de todas as astúcias dentro dessa mensagem, nós possamos ver e analisar. São 46 versículos a qual nós podemos analisar. Em Gênesis, capítulo 27, versículo do 1 ao 46. Isso traz para mim e para você, claramente, que nós não podemos trapacear a ninguém, ainda mais os nossos irmãos. Quando nós fazemos algo com nossos irmãos, parece que a ira vem maior. Por quê? Porque são aqueles que não deviam trapacear, porque somos sangue do mesmo sangue. Quando nós tentamos trapacear alguém lá de fora, é errado. Mas o erro, talvez, fica lá longe. Mas quando nós tentamos trapacear alguém de dentro da nossa própria casa, a qual nós nascemos, criamos e vivemos com eles, a ira se multiplica, meus irmãos. Então que sejamos mais cautelosos, que não trapaceamos a ninguém, muito menos os nossos próprios irmãos. Eu não sei se você já trapaceou, ou se você já teve essa ideia. Não faça isso. Aprenda aqui com essa palavra, Gênesis 27, versículo do 1 ao 46, que todos aqueles pai, mãe e filhos a qual se envolveram na trapaça pagaram o seu preço. Que nenhum de nós venha cair nas armadilhas do inimigo e em querer trapacear a ninguém. Isso traz para nós uma abertura de mente. Isso o que? Essa palavra abra a nossa mente e o nosso coração, para que não enganemos uns aos outros. Para que nós faça como Jesus quer que nós faça. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que façamos para o nosso próximo aquilo que nós queremos que o nosso próximo faça conosco, que nós façamos para com ele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, nesse dia que se chama hoje. Pai querido, Pai amado, graças te dou, meu Pai, por essa mensagem, graças te dou pela vida, graças te dou por esse dia, pois hoje é dia dos pais. E que fique na memória, que fique na lembrança, todos os dias é dia de pais, é dia de mães, é dia de irmãos, é dia de irmãs, é dia de amigos, é dia de conservar aquilo que Deus quer que nós conserve. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor acrescente dias de vidas aqui na terra. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós, como pais e filhos, como filhos e pais. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Que nesse dia dos pais o Senhor chegue nos presídios, nos hospitais,
Que o Senhor chegue nos lares abençoando a todos, em nome de Jesus. Até aqui me usou o Senhor. E eu sou grato por ser pai, por essa dádiva da vida.